Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é o segundo vídeo da série de 5 vídeos sobre Mateus capítulo 24. Segue na tela a relação destes vídeos. O vídeo número 1, que já foi publicado, é o vídeo Fujam para os Montes. O vídeo de hoje, que é o segundo vídeo, é a cronologia das profecias de Mateus 24. O vídeo 3, que será o próximo vídeo, é Orai para que a fuga não seja no inverno nem no Shabá. Quarto vídeo, a Grande Babilônia. Quinto vídeo, Jerusalém prostituída e o seu fim. O vídeo de hoje é a cronologia das profecias de Mateus 24. Lembrando que este capítulo se encontra também em Marcos capítulo 13 e Lucas 21. E é muito importante analisar as diferenças de linguagem dos autores. Para facilitar, eu criei uma linha do tempo para destacar os acontecimentos que já se cumpriram em determinados anos da história e também os que irão se cumprir. É importante lembrar que este sermão profético foi dito em particular para Pedro, Tiago, João e André, quando eles perguntaram que sinais irão anteceder a sua volta. A resposta de Yahushua, o Messias, foi um longo discurso profético de grandes acontecimentos para o tempo do fim ou para os últimos dias. Mas a questão é: quando começa os últimos dias? Não podemos ler estes capítulos e achar que todos aqueles acontecimentos só irão acontecer perto da vinda de Yahushua. Desde a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes para os 12 apóstolos, descrito no livro de Atos 2, já se cumpre a profecia dos últimos dias, dita pelo profeta Joel. A percepção de tempo para Deus é diferente. Assim como para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso, no livro de Apocalipse, diz que o tempo está próximo, venho sem demora. Enfim, eu criei então uma linha do tempo, começando a contar da geração que viveu nos tempos de Yahushua, e que só terminará com o dia da sua volta. Começando então com a geração do Messias, até meados dos anos de 1900, podemos considerar a primeira divisão da linha do tempo. Este grande período de tempo será caracterizado pela perseguição e será iniciado pela cor verde, que representa a salvação pela graça. Desta forma, até onde se estende a cor verde, as pessoas poderão ser salvas pela graça, por intermédio do sangue de Yahushua. Lembrando que este gráfico do tempo tem como ênfase destacar as profecias de Mateus 24, as que certamente já se cumpriram e as que irão se cumprir. Considerações a serem observadas a partir destes dias, neste intervalo de tempo. Número 1. Fim do templo físico e sacrifícios diários de animais. Número 2. Podemos ser salvos pelo poder da salvação em Yahushua. Número 3. O templo agora somos nós. E a número 4. O perdão dos pecados pelas orações diárias. Desde o início desses tempos até a geração que se encerrou em meados do ano de 1900, viveram tempos de muita perseguição por causa da fé. Desde a expansão da igreja, quando era duramente perseguida pelo Império Romano, séculos depois, pelo terror da Inquisição, que praticamente se estendeu até por volta do ano de 1821,
Por isso, as gerações que viveram até por volta do ano de 1900 sofreram fortes perseguições. Podemos considerar como versículos chaves deste período Lucas 21, versículos 12 e 16, que diz: Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados a presenças de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. E o versículo 16 diz: Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Estas coisas aconteceram nos tribunais da Inquisição. Amigos, vizinhos e parentes denunciavam-se uns aos outros. Foram dias realmente tenebrosos, tempos em que realmente o amor de muitos se esfriou. Passado estas gerações, com o início da Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, podemos considerar que a geração seguinte, do ano de 1900, viverá o início do período denominado Princípio das Dores, ou o começo do fim. O princípio das dores será representado pela cor amarela e só terminará com a chegada das dores de parto. As considerações a serem observadas neste período de tempo são: número 1, Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Número 2, fomes, terremotos e doenças em maiores proporções. Número 3, sinais no céu. E os versículos chaves destes dias são Lucas capítulo 21, versículo 10 e 11, que diz: Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Tudo isso será o princípio das dores. O princípio das dores se estenderá até a chegada das dores de parto, que será representada pela cor vermelha. As dores de parto é a grande tribulação. Mas antes das dores de parto, veremos o fim da religião, o cristianismo romano em geral. Muito provavelmente será proibido a prática de ir aos templos, e isso é algo que já está começando a se desenhar no cenário mundial nos últimos dias, de hoje, a saber, 2020-2021. Este período será denominado apostasia, e para nós, esta talvez seja a grande profecia que decretará a volta do Messias, Yahushua, está de fato muito, mas muito próxima. É com este cenário pronto, sem a prática da religião e como alvo principal o cristianismo, que será revelado o anti-Messias. Mas será revelado para quem? Mundialmente? Por enquanto não. No início dos primeiros 3 anos e meio, o anti-Messias não terá domínio mundial. Vamos entender isso daqui a pouco. Observações muito importantes deste período. Número 1. Fim da religião, talvez mais especificamente como alvo principal o cristianismo romano. Número 2. Início da queda da Babilônia, a meretriz, ou a prostituta de Apocalipse 17 e 18. Número 3. Agendas mundiais sendo estabelecidas com novas leis, contrato social, perda da liberdade, quarta revolução industrial e etc. Tudo que estamos vendo hoje acontecendo com nossos próprios olhos. Enfim, a besta que sobe do mar, o anti-Messias, o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, a besta, o chifre pequeno, será então revelado. E ele fará um pacto com muitas pessoas. Este pacto que dará início aos primeiros 3 anos e meio.
e ele fará isso com algumas pessoas apenas. Que pessoas são essas? Provavelmente as pessoas seguidoras da religião pela qual ele virá em nome. Este pacto não será um pacto mundial, será apenas com as pessoas desta religião. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo não será um líder mundial, isso tem que ficar claro. Mas provavelmente veremos notícias sobre estes acontecimentos. Outra coisa importante, este pacto não é um pacto de paz mundial. Na Bíblia não revela qual pacto será. Provavelmente será algo religioso com os seguidores desta religião. Pode até ser algo relacionado à paz, mas primeiramente será apenas com seus seguidores iniciais. O dia específico deste pacto poderá não ter repercussão mundial, devido à besta não ter domínio mundial ainda. Apenas saberemos do surgimento deste líder e poderemos ter acesso a algumas informações a respeito. Eu, particularmente, através dos estudos que tenho feito, acredito fortemente que o anti-Messias chegará primeiramente como um líder esperado pelos seguidores do Islã. Portanto, olhos e ouvidos em notícias do Oriente Médio. As pessoas continuarão distraídas e com certeza a mídia será usada para enganar muitas pessoas nestes dias. Os versículos chaves que caracterizam o início destes dias são 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E Apocalipse 17, versículo 16. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e deixarão nua. Comerão sua carne e a destruirão com fogo. Este período se encerra com a chegada da abominação da desolação e o fim do sacrifício diário, que será o início da grande tribulação. Aí sim ouviremos dizer paz e segurança. Este período será caracterizado pela cor vermelha. Cumprindo então o versículo de Mateus 24, versículo 15, que diz: Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. A besta então receberá o poder mundial, por intermédio de 10 líderes, superpotências ou nações mundiais. E conforme as Escrituras, terá o poder para agir durante 3 anos e meio, que serão os 3 anos e meio finais da última semana profética. Nestes dias aparecerá a besta que sobe da terra, que fará muitos sinais, milagres para enganar as pessoas. Esta besta que sobe da terra será uma espécie de falso profeta e será também o porta-voz mundial da besta, um líder mundial, político ou até mesmo religioso, que provavelmente já tem sua fama mundial nos dias de hoje. Com a chegada destes dias, apaga-se a cor verde. Na grande tribulação, a salvação por intermédio da graça passa a não ser mais possível, porque o sacrifício diário é cortado. Isso pela ação do anticristo e com a permissão de Deus, conforme as profecias do livro de Daniel. Se você quiser entender melhor sobre a abominação da desolação e o fim do sacrifício diário, tem um vídeo com esse título aqui no canal. Nesses dias, o povo de Deus, que não estiverem com suas vidas de acordo com a vontade do Criador, vigiando e orando para se afastar do pecado e principalmente se afastar das idolatrias, este dia virá como um ladrão. Passarão pela morte, seja por perseguição, guerra,
fome ou doença. Veremos a confirmação disso no último vídeo desta série, que será o vídeo 5, que é o castigo de Deus para com o seu povo. Observações importantes sobre os dias da grande tribulação. Número 1. Falsa paz e segurança. Número 2. Fim da salvação pela graça. Número 3. Derramamento dos selos, trombetas e taças da ira de Deus. Número 4. A purificação do pecado será pela morte. Número 5. Surgimento da besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Número 6. Marca da besta. Número 7. Surgimento da imagem de adoração à besta por intermédio da besta que sobe da terra. Número 8. Profanação e destruição do templo, que será o corpo físico e não templos de pedras. Número 9. Fim do sacrifício diário. E número 10. A presença de Deus na terra nesses dias será somente por intermédio das 2 testemunhas vestidas de pano de saco. Enfim, uma série de profecias tremendas reservadas para estes dias. E o versículo-chave é Apocalipse 16, versículo 15, que diz: Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. E para encerrar este estudo de Mateus capítulo 24, representando a cor azul, os versículos 29 e 30 diz: Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém. Que a paz de Deus, Elohim, esteja com todos. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém.